Olá, tudo bem? Sou o professor Cristiano Vieira, da Educação de Jovens e Adultos da SMED-GV. Na aula de hoje será estudado o tema Biodiversidade Marinha. Você já ouviu falar sobre o termo biodiversidade? Ele compreende a riqueza e diversidade que existe entre plantas e animais em nosso planeta. E você sabia que os mares e oceanos possuem grande biodiversidade? Vou apresentar alguns aspectos deste assunto a partir de agora. Inicio o assunto de hoje apresentando outros questionamentos muito importantes para vocês. Sabemos da importância dos mares e oceanos em nossa vida, tanto social quanto econômica. Mas você já parou para refletir sobre quais as consequências do uso e exploração dos mares e oceanos? Quais os impactos ambientais que estas áreas sofrem? Bom, um dos objetivos desta aula será identificar a importância e os riscos ambientais que estas áreas apresentam. Vamos começar então. A importância dos mares e oceanos pode ser identificada em três diferentes categorias. A primeira é a dimensão ambiental, na qual estão as grandes regiões do planeta. Estas são responsáveis pela produção de oxigênio, equilíbrio das temperaturas médias do planeta e possui grande biodiversidade de vida animal e vegetal. Observe nesta imagem. Perceba que os oceanos nos ajudam a viver melhor e, a partir desta produção do oxigênio, do ar que nós respiramos, a partir dos alimentos que vêm destas áreas e também do equilíbrio de temperatura, mantendo a temperatura que permite a nossa sobrevivência. Pois bem, com relação a esta biodiversidade marinha, nota-se que as águas que cobrem aproximadamente 70% do nosso planeta, e aí estamos falando dos mares e oceanos, apresentam uma biodiversidade que é superior à terrestre, da nossa superfície. Os mares e oceanos são o lar de 95% dos seres vivos e existem cerca de 10 milhões de espécies que vivem nos oceanos. E aí estamos falando de algas, bactérias, peixes, corais, mamíferos. Percebeu o tamanho, a dimensão desta biodiversidade? Vamos para a nossa segunda dimensão, que é social. Bom, sendo que estas áreas, os mares e os oceanos, são utilizados como estratégias militares, como, por exemplo, testes, exploração de submarinos e também, além deste fator, vamos relacionar estas áreas às relações comerciais, que são muito importantes do ponto de vista político e também econômico. Além, é claro, temos que mencionar as atividades turísticas, que têm sido ampliadas a cada ano nestas áreas. A nossa terceira dimensão é a economia. Neste aspecto, nota-se uma ligação muito forte com o desenvolvimento, ou seja, o crescimento econômico dos países. E isto ocorre a partir do aproveitamento dos recursos que estão presentes nos mares e oceanos. Mas quais são estes recursos?
as principais atividades econômicas ligadas aos mares e oceanos são o extrativismo, que corresponde à exploração e retirada de recursos, podendo estes ser animais, como os peixes, e também os combustíveis fósseis, como o petróleo. Também temos que destacar o transporte marítimo, pois ele é muito importante. É responsável pelo deslocamento de mercadorias, matérias-primas e produtos de um continente para o outro. Muitas das vezes, este meio de transporte é atravessado, sendo utilizado ali grandes containers. Um container é levado, são grandes caixas de metal que transporta uma grande quantidade, um grande volume. Muitos produtos são atravessados pelos mares e oceanos diariamente, de um país ou de um continente a outro. Por fim, enquanto atividades econômicas, temos o turismo. Através de cruzeiros é feito grandes passeios, grandes travessias, seja para conhecer alguma praia específica ou chegar até um país diferente. Esta é uma atividade que impulsiona a economia. Também são utilizados o turismo para a exploração de áreas de mergulhos e as praias, que atraem milhares de pessoas do mundo todo ao longo do ano. Agora que já foram apresentadas as potencialidades e formas de uso dos mares e oceanos, vamos conhecer alguns riscos que estão relacionados a estas áreas. Você consegue identificar algum risco que compromete os mares e oceanos? Já te adianto que são muitos os riscos ambientais, porém, vou destacar apenas alguns a partir de agora. Perceba que estes estão relacionados à exploração intensiva destas áreas, como, por exemplo, a sobrepesca, a poluição das águas, a exploração do petróleo. Também temos a degradação das áreas de mangues, a extinção de espécies e o desequilíbrio das características naturais. Agora eu vou explicar com mais detalhes alguns destes desafios, destes riscos. Quando falamos, por exemplo, em sobrepesca, é preciso você compreender que ela ocorre quando a pesca, esta atividade econômica, ultrapassa a capacidade da natureza de repor as espécies. Por exemplo, ocorre pela pesca comercial exploratória, que é a pesca utilizada para atender apenas os interesses econômicos, as indústrias alimentícias, por exemplo. Já a poluição das águas, esta pode ocorrer, dentre outros meios, a partir do despejo de esgoto e dejetos industriais nos mares e oceanos. Vale ressaltar que esta ação provoca outros problemas, como, por exemplo, a extinção de espécies. Então, além de comprometer toda a biodiversidade marinha, ela também pode levar a uso restrito destas águas. Bom, temos também a exploração do petróleo. Este que é uma matéria-prima, um recurso energético de grande importância na produção industrial e no mundo todo é utilizado. A exploração dele afeta os mares e oceanos de diferentes maneiras.
Você sabe me dizer quais seriam estas? Observe esta imagem. Ela apresenta um tipo de impacto e risco ambiental que ocorre a partir de acidentes que estão relacionados à exploração e ao transporte do petróleo. Por exemplo, você está identificando o derramamento de óleo. Este derramamento pode ser relacionado, pode estar ligado com este processo de extração e mesmo de transporte do petróleo. E os danos de um derramamento de óleo, ele é muito grande, inclusive podendo chegar até as praias, saindo do limite do problema, do foco do problema da extração, chegando e atingindo toda a biodiversidade. Outro risco está relacionado a um ecossistema, um conjunto de vida vegetal e animal, que é esta área de transição chamada de mangue. O mangue é uma área que está entre o sistema marinho e terrestre. Ele recebe as águas doces dos rios com as águas salgadas dos mares e neste ponto ocorrem sérios riscos devido à sua exploração e contaminação. Estas áreas, muitas das vezes, são áreas de proteção ambiental e, para algumas comunidades locais, ela serve também como uma atividade econômica. Por isso, ela deve ser cuidada e preservada. Bom, agora que você compreende e conhece alguns dos riscos ambientais, vamos refletir. O que podemos fazer para proteger esta biodiversidade marinha? Pois bem, a proteção da biodiversidade é uma tarefa para todos nós, seres humanos, que dependemos destas áreas e também dos recursos que são desenvolvidos nestes locais. Mas você sabe o que podemos fazer? Podemos começar com ações simples. Por exemplo, jogue o lixo somente nas lixeiras, use garrafas de água e recipientes reutilizáveis, consuma menos plásticos no seu dia a dia, cuide bem das praias quando você estiver utilizando este espaço de lazer. Com estas ações simples, nós podemos fazer toda a diferença. E isso significa proteger a biodiversidade e garantir um futuro melhor para as futuras gerações. Por isso, é muito importante que você faça a sua parte, né? Cuidar da biodiversidade. Agora que você já sabe qual é a importância da manutenção desta vida vegetal e animal que vem dos mares e oceanos. Pois bem, e então, gostaram do tema da aula de hoje? Dá para aplicar no nosso dia a dia para que tenhamos uma biodiversidade que não vá comprometer as futuras gerações. Espero que vocês tenham compreendido e, sobretudo, refletido sobre estes temas, porque eles devem ser aplicados em nosso dia a dia. Pessoal, eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e não se esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da sua tela e se inscreva em nosso canal no YouTube, SMED-GV. Um abraço!